ilha em formato de estrela. Mas mesmo sendo menos poderosos, não vivendo... Não, e aquele negocinho pra colocar em volta também, tem? Tá. Só pra gravar, Númenor foi o reino mais poderoso da Terra-média. Você pode abrir pra mim. Pra você ter ideia, o reino dos homens de Númenor era o reino mais poderoso, o exército mais poderoso, que fazia frente a qualquer inimigo e derrotava, assim. Eles chegaram num nível de poder, assim, e de tecnologia e tudo mais. Então, os homens, mesmo sendo mortais, que aí foi a brisa deles, foi a queda deles, foi eles serem imortais. Eles invejaram a imortalidade dos elfos. Aí eles se desviaram do caminho. Porque até então eles amavam a Deus, Eru e Ilúvatar, respeitavam os elfos, aprenderam muito com os elfos. A partir do momento que a inveja entrou no coração deles, eles rejeitaram, até foi proibido falar em élfico em Númenor, porque antes eles falavam em élfico lá. E aí foi proibido, eles tinham a língua deles mesmo, a Dunaico, e eles proibiram, rejeitaram os elfos e se rebelaram contra os Valar e contra Deus. Aí foi a queda deles. Esses homens, eles tinham tudo que você pode pensar que pode ter de mais. Sabe quando a gente começa a descobrir que os astecas, tipo, os espanhóis vieram com a pólvora e arrebentaram os caras, só que os espanhóis não sabiam de nada. E aí... já tinham encanamento, já tinham... Então, esses caras de Númenor, eles tinham, tipo, horrores, assim. Eles tinham tudo. As fragatas que eles tinham de navios, os templos, tudo era muito alto. E eles foram galgando isso até que chegou num ponto que os caras começaram a falar: a gente tem tudo, menos a imortalidade. Eles queriam aproveitar mais tempo as coisas que eles criavam. Era isso. Quem não queria? Só que eles viviam mais do que os outros homens. Eles foram há 500 anos, 400 anos. O primeiro rei morreu com 500 anos de idade. Estão reclamando de barriga cheia também. 500 anos, né, mano? Pois é. E pra eles não era suficiente, porque eles criaram coisas tão grandiosas, tão belas, que eles falaram: preciso ficar mais tempo. E aí, sabe o que eles começaram a fazer? Que é a base egípcia aí. A fazer tumbas, mumificação, retardar o envelhecimento do corpo morto. A decomposição, na verdade, não envelhecimento. E eles começaram a retardar isso pra poder criar templos com os túmulos, assim, sabe? Tipo, mas eles queriam muito viver pra aproveitar a obra deles, assim, de tão grandes que eles se tornaram. E tudo isso é o principal tema do Legendário. Lembrando o que a gente falou no começo. Sim. O Legendário é a mitologia do Tolkien. Isso. Ele escreveu isso pra fazer quase um ensaio filosófico sobre vida, morte e imortalidade. Ele fala que morrer para os homens é uma dádiva. Uma dádiva. Então, eu li isso daí. Verdade. Ele dá isso como dádiva. Qual que é a ideia? Porque pros elfos chegava uma época, cara, que eles falavam... cheio, né? Exato, e os elfos... Alguns elfos até invejavam a mortalidade dos homens. Nossa, eu super entendo porque, isso. assim, e era um mistério para onde os homens iam após a morte. Ninguém sabia. Os elfos também, os mais sábios, não sabiam, né? E aí eles ficavam encucados. Pra onde que eles vão? Porque os elfos não abandonavam a terra, mesmo sendo mortos, feridos. Eles só abandonavam a terra quando a terra acabasse. É mesmo? O cara morre aqui e ele volta teletransportado de volta. O espírito dele. E ele pode ressuscitar com... Reencarnar, né? Reencarnar. E com as mesmas memórias. Ele leva tudo isso. Não, os homens vão pra um lugar que ninguém sabia. Ninguém sabia. Nem os... Como chama? Os arcanjos? Só o Eru e Ilúvatar sabia. Só ele. Nem o mais alto dos arcanjos sabia. Olha que doido. Cara, e era uma dádiva. Com D maiúsculo até, né? Aí, se a gente voltar no Senhor dos Anéis, isso vai ficar mais claro. Eu vou colocar aqui. Vamos lá. E ó, galera, e a gente tá falando isso... não, esse daqui era o mesmo até esquema. falar pro pessoal que tá assistindo a gente Haru, tá falando aqui, de Númenor, parece uma loucura, mas tudo isso tá na série. Então tudo isso que a gente tá passando de informação... Tá mais sutil, né? Vai mas servir... Vai aparecer. Já... No terceiro episódio já vai aparecer, ou seja, sexta-feira já teremos Númenor. Então é importante vocês saberem disso. Isso que a gente tá falando não é papo jogado fora. Entendi. Conhecido também como mais tarde, vocês vão poder ver mais tarde, mais tá? tarde. Você fala sexta-feira, né? Uma hora eu não dormi, não trocou o dia. Então, vamos lá. No Senhor dos Anéis, quando a gente tem esse mapa aqui, lembra que a gente só conhecia isso aqui no Hobbit. No Senhor dos Anéis, a gente começa a conhecer um pouco mais de Valfenda, que a gente vê o Elrond, a gente conhece Lothlórien, e a gente conhece os Portos Cinzentos, de onde eles saem. Esses 3 lugares, em especial esses 2, eles são diferentes do resto da Terra-média. As estrelas brilham mais forte aqui. Aqui o tempo passa diferente. Tudo é pungente. Em Lothlórien, a vida é tão vívida
que quando o Frodo encosta a mão numa das árvores, ele fala que sente a seiva correndo dentro das veias da árvore. Sabe o que é isso, né? É. A erva dos hobbits, né, meus amigos? Ele tava loucão, São velho. Tomé das letras ali? Eu já tive essa sensação também. É que esse aqui é com esse... É que vocês Você entendeu porque os hippies... Então, é que esse aqui é o Puta triângulo viagem, das bermudas élfico, esse aqui, tipo... Sério, é que- Facilmente é o triângulo das bermudas, né? É que fora das telas, a cara que o Leme fez agora. O Lene Faz sabe. total sentido. Sei bem como é que é essa brisa aí, cara. Eu sei. Quando bate, né? Então, esses dois lugares, eles eram quase que enclaves, ou seja, micro pedaços do paraíso que eles tinham ido lá do outro lado, porque aqui você tinha dois anéis muito poderosos agindo. Os o anel anéis. interferia também no desenvolvimento. Que é interessante até você falar isso, César, porque muita gente pergunta: mas qual que é o poder do anel? Um anel só sumia. E os anéis dos elfos? Qual que é o poder? Qual que é o poder? Esse é um dos poderes. Em especial, ele sustentava a beleza. Sim. E retardava a ação do tempo. E por que isso é tão importante para um elfo? Porque o elfo já viveu 9.000 anos e ele tá cansado de ver tudo morrer. Tudo morre. Tudo é evanescente e ele permanece. Então imagina, você com 40 anos, que você já viu coisas que sumiram, que você tem uma nostalgia que você queria. 40 anos. Imagina... 9.000. Nossa. Então, o que eles faziam era quase que um anestesiamento, assim, aqui eu consigo manter essa beleza, aqui eu sustento eu tenho essa influência. Sendo que quando um anel é destruído, esses dois anéis perdem os poderes, e aí, de fato, eles saem da Terra-média e voltam para o paraíso. Por isso que aqui é a nossa terra de hoje, Isso mas é não no tem final mais do Senhor elfos. dos Anéis. O finalzinho do Senhor dos Anéis que o César tá falando aí. Por isso que eles partem? Por isso que eles partem, porque acabou o tempo deles. Eles já tinham que fazer. Eles estavam fazendo hora extra, na verdade. Eu tava lá meio, putz, que saco. É. Agora o tempo tá passando de outra maneira, as coisas perduram mais, então beleza. Só que eles voltam para as Terras Imortais para continuar vivendo. Porque eles só vão sumir quando a Terra sumir. Só que tem um negócio mais brisa ainda. Na série, a gente vai entender uma época que a Terra-média ainda tá muito vívida. Sim. O ápice dos anãos, tipo, o mais legal dos anãos tá acontecendo aqui. Os hobbits ainda são um povo que nem hobbits se chamavam. Mas já existiam. Já existiam, já. São os ancestrais dos pés peludos, né? Mas só não chamavam. É importante falar. A série se trata de uma era antes, né? 6.000 anos antes Segunda era. 6.000 anos antes de Frodo. Mais ou menos. Isso daí, um pouco mais até, né? Antes de Frodo. Então a série... Primeira era vai até onde? Vai 1.000 anos, mais ou menos. Na primeira era vai 500 e alguma coisa. Mas na verdade, se você for ver, toda vez que o malvado é derrotado, acaba uma era, né? Primeiro Morgoth. Na primeira era acaba Sauron. quando o Morgoth é aprisionado. Entendi. Que ali muitos inimigos morreram, orcs e dragões, tudo mais morreram. E outros ficaram dispersos. Que é aí que começa a série, na Segunda Era. Entendi. A Segunda Era dura 3.441 anos. Então, 3,5. A Terceira Era, 3.041. Um pouquinho mais, assim. 3.021, desculpa. Mais ou menos. Só pra você ter ideia da... Mas a gente tá falando dos anéis aí e tal. Isso. E vamos entender. Na Segunda Era que os anéis são forjados. Tá. Só que eles ainda não apareceram na série, eles ainda não foram forjados. Exato. Aquela torre maravilhosa lá que o Celebrimbor quer fazer com a ajuda dos anãos de Khazad-dûm, ele pede essa ajuda pra forjar os anéis de poder. Que ele já... Vai ter a explicação do porquê que esses anéis foram forjados, por que o Celebrimbor quis forjar, Então. como que o Sauron vai entrar nessa jogada, porque ele ajudou. Porque o Sauron, ele joga um papinho assim no Celebrimbor, tipo... Ele toma uma forma bonita. É que a gente tá se adiantando. Vamos lá atrás. Vamos. Tinham as duas árvores lá, né? Eita, nós. Vamos voltar só um pouquinho. Só um pouquinho. Tranquilo. Não tinha sol nem lua, só estrela. Beleza. Estrelas. Yavanna, com a ajuda de outros valas. Yavanna, a mesma que fez as águias, árvores. os pastores. Então, como ela manja ali das árvores e tudo mais, ela plantou ali e construiu as árvores de Valinor, que emitem luzes. Uma prateada, uma dourada, as duas árvores. Mas Entendeu? uma era pra dia e outra pra noite ou não? Não. Elas brilhavam juntas?
Mais ou menos. Rolava uma dimerização, o bagulho era chique. Isso. Elas iam Isso. fazendo. Aí tinha uma. Inclusive, E tem tinha uma hora do. Pode falar, pode falar. Opa! Fala aí. Tinha Nossa, a nerd é uma raça nojenta. Olha, fala você. Fala você. Tinha um momento que esse dimmer aí, né? Acabava que ficavam as duas luzes brilhando ao mesmo tempo. A dourada e a prateada por um momento ali. Breve. Né? Esse breve momento poderiam ser algumas horas para os Valar, né? E aí, dessa beleza das duas árvores, que era a mistura do dourado com prata, tinha uma elfa que tinha o cabelo dourado rajado de prata. Então, é quase que o cabelo dessa elfa era um eco dessas árvores. Entendi. Essa elfa é a Galadriel. Acredita? Ela nasceu em Valinor nessa época e ela viu o brilho das árvores. Isso tem no prólogo da série. Você viu ela pequenininha lá? E ali as árvores todas bonitas. Até que Melkor... Não, mas fala do Fëanor, porque aí ele viu o cabelo da Galadriel. Esse é problemático, Aí que ele criou a Silmarils, né? O Fëanor, o elfo, ele é o avô do Celebrimbor que forjou os anéis de poder. E aí ele vê o cabelo da Galadriel. Ele chegou a pedir Um fio de cabelo dela, ela negou. Ela falou, você negou? Certo. Você negou? Construiu 3 joias com o brilho das árvores. Ele conseguiu capturar. De alguma Sabe forma... essa dimerização? Ele Sim. conseguiu capturar essa dimerização e colocou dentro de 3 cristais. Imagina. Inquebráveis. Pra quê? Pela beleza. Aí entra a beleza, a arte e tudo mais. Pelo mesmo motivo que um ourives faz uma joia ou ele lapida um diamante, mais ou menos. Sei. E ele fez, porque uma vez que foi negado e ele queria... Concentrar. essa posse. Quando o sentimento de posse começa a entrar na pessoa, a gente viu isso no Anel também. Sempre que o sentimento de posse começa, você vê que algo começa... É como se fosse o solo de guitarra entrando. Os temas, o Tolkien se autoplagia constantemente. Então é o tema de harmonia, dissonância, inveja, cobiça. Ele vai fazendo isso, né? Ele sempre mostra que há algo errado no paraíso. Entendi. Mais ou menos isso. Quando ele faz essas joias, o Melkor fala... São as Silmarillion. É a Silmarils. Isso. Silmarils. Silmarils. Silmarillion é o conto das Silmarils. Ah, tá. São os Silmarils. Aí o Melkor fala, caramba, meu, gostei dessa joia aí, hein, Fëanor? Vou pegar pra mim. E aí ele rouba. Mas antes de roubar, ele fez o quê? Encontrou uma aranha gigante para destruir as 2 árvores. Por quê? Não ia dar pra fazer outra, né? Ah, tá. Entendeu? E aí, o que acontece? Essa aranha gigante, depois ela tem as descendentes dela e tudo mais, suga toda a seiva. E a gente vê um relance ali na série, no prólogo, as árvores, né, tipo, sendo destruídas. E é o Melkor que leva essa aranha gigante que gosta de sugar a luz, né? E aí, destruída as árvores e acabou. E já era. E a única luz das árvores existentes estão... Nas joias. Nas 3 joias. Nas 3 joias. E aí o Melkor pega ainda, rouba essas joias e vai pra onde? Pra Terra-média. Ele foge Ele pra Terra-média. atravessa aquele continente inteiro lá, o mar, e foge. Aí que começa a zica toda. Porque aí o Fëanor, o dono das joias, fala, opa, e aí Valars, né? Os Valar, né? E aí, vocês vão fazer alguma coisa? Aí eles falaram, vamos. Tipo isso. E o Fëanor, ele é virado no Jiraiya, assim, sabe? Tipo, aí ele fala o seguinte, então eu vou fazer um juramento aqui, eu e meus filhos, que a gente vai perseguir esse Valar até matar ele e recuperar. E se alguém entrar na nossa frente, a gente vai derrubar também. Ai de quem pegar essas joias. Seja homem, elfo, o que for. Homem não tinha ainda na época, mas seja o que for, qualquer criatura que estiver portando essas joias, a gente vai acabar E esse com cara ele. atropelou todo mundo Aí que ele passou na alastrou frente ali mesmo. o povo dele, os Noldor, é um tipo de Os elfo. caras foram com ele. Inclusive a Galadriel. É mesmo? Que é da família dele ali, né? Faz parte ali do povo dele. Só que ela não foi pelas motivações dele. Ela foi porque ela queria conhecer a Terra-média. Porque ela nasceu em Valinor. E ela queria ter o reino dela. Ela era ambiciosa. Você quer falar do rolê do Fëanor, dos O barcos? rolê do Fëanor é muito bom. Fala aí, isso é legal. Existem Boa. 2 elfos que eles Só um quebram minutinho. totalmente. Ô, Paquito, você presta atenção no que a gente tá falando, porque no final a gente vai ter uma chamada oral, entendeu? Quem é Fëanor? Pô, não que ele tá comendo, Ele tá comendo, coitado. O cara viajando, comendo. O Fëanor é aquele cara A lá. vibração das árvores. A comida dos cavalos, né? O Fëanor, né?
Ele mesmo. Nossa, cara. Fënor é a comida dos cavalos. Nossa, cara. Obrigado. Não, Incrível. mas eu gostei desse trocadilho, cara. foi muito Gostei. Não incentiva, não incentiva. Não, eu fico só pensando, fico imaginando a mente deles ali, né? Pô, mano, os caras vêm falar de um bagulho desse, soubesse, tinha fumado um antes, né? A erva dos hobbits, né? Não, quando sair daqui, eu falo assim, ô, Vilela, cara, quando eu chamar esses loucos aí, me avisa pra gente, meu. Eu quero Avisa tá no mesmo, antes. eu quero estar no mesmo nível. Meu, pra eu tá na pegada já, meu. Cara, veio um cara do Ratanabara, eles já estão acostumados. Ah, Meu nossa! Deus, eu assisti esse episódio, Então, assisti. preciso ver. Legal, né? Terra convexa. Cara, e o cara, ele acredita no bagulho. Tolkien ia né? falar, velho. O Tolkien ia falar. Não sei, porque, cara, vamos falar a verdade? Nessa época a Terra era plana. É mesmo? É. O Tolkien criou a Terra plana. Ah! Inicialmente, Ele é o calma. cara que criou? Não, mas inicialmente. Tá. Depois que tiveram as guerras, principalmente a Guerra da Ira, a Terra mudou sua forma para... Né, Esférica. Não, aí foi na queda de Númenor que vai rolar agora na série. Será que foi na... Não foi Foi. em Beleriand? Não. Tem que pegar- Me presta o pega o livro aí, mapa por aí. favor. Mas você falou pra ela contar o quê? Ah, não, conta o da rolê do treta Fëanor. de Fëanor. Fëanor, na verdade. Mas antes disso, eu queria só pontuar que é muito legal porque a gente tem... É uma visão do Peter Jackson, na verdade, mas que todos os elfos, eles são estoicos, eles são muito sábios, eles são da paz, assim, eles evitam, né, os conflitos e tudo mais. Tem duas figuras maravilhosas, que são, primeiro, Fëanor, que a gente já falou dele, o artífice, só que ele é louco. Terapia pra esse cara não teria história mais na A Terra-média. existência dele matou a mãe dele. Exato. É mesmo? Porque ele tinha um fogo tão ardente no espírito dele, de fogo, o nome dele significa. Feia espírito, Anor chama. Espírito de fogo. Que a mãe dele não suportou o nascimento dele. Morreu no nascimento dele. Tipo, de O tão... cara já começa a fazer. o estrago Criar já- treta logo no início. E tem uma outra figura muito legal também pra quebrar de vez isso, que é o Turing. Que é outro. Que é o... Só que é homem. Só que é homem. Ah, é homem? É homem. Também é outro cara da Então, babirada. mas a gente tem essa noção, assim, que é errônea, né? Dos filmes, de que são figuras muito sábios. Não, na história do Turing, que é os filhos de Húrin, tem incesto, matando o melhor amigo. Thrones, Tem tudo. É mesmo, assim. Eu achei que o Tolkien era de negócio boa, então ele já fazia uma... É porque o Tolkien viu muita coisa, né? Imagina-se. É que ele não focava em descrever como o Martin faz, em descrever essas coisas porque não era o foco dele, sabe? Tipo vou descrever a nudez, vou descrever Nem a romance. violência. Nem romance. Nem romance. E nem romance, entendeu? Então, a gente não vai encontrar, você quer encontrar nudez, essas coisas no Tolkien, você não vai encontrar. Você falar, correu nu, acabou. Você não vai ter algo descrito ali, sabe? Bonitinho, igual o Martin faz. Coloca até a cor de... os pelos do... entendeu? Coloca o que os caras estão comendo. Não. É que é um outro foco completamente. O que o Tolkien queria criar era um escopo de uma mitologia. Então ele precisava ter uma história absurdamente trágica. Aí ele escreveu uma tragédia. Ele precisava ter um grande romance. Ele escreveu esse grande romance. Ele precisava ter uma grande guerra. E tudo isso coexiste no mesmo universo e estão amarrados por diversas outras coisas. Então, se você fala da grande guerra, você vai lembrar do romance, vai lembrar da tragédia. A tragédia te puxa uma coisa que aconteceu na época das árvores. É tudo muito conectado. Sabe aquele Nossa, meme na que o série cara tá muito assim, legal ó? também como eles fazem isso. Com aquelas linhas puxadas assim, completamente. Falar de Tolkien é exatamente É isso. isso. Exato. Na série é muito legal também, porque tem mini momentos, assim, que eles dão esses drops de felicidade pra quem realmente é muito fã. Assim, é um fanservice mesmo. Tem uma história que é muito, muito bacana, que é Beren e Lúthien, que é um humano e uma elfa que se apaixonam, enfim. E mesmo o romance não é tão trabalhado como o romance que a gente conhece hoje em dia. Mas é muito maneiro, porque o Arondir, que é um personagem original da série, se apaixona pela Bronwyn também. E o outro elfo, que eu esqueci o nome dele, ele também é novo. Também não lembro. Ele faz essa referência de que sempre que um elfo se apaixona por sempre que um humano se apaixona por um elfo, Da enfim. merda? É da tragédia. merda, é tragédia. da merda. Ele fala, sempre tem tragédia. E até voltando rapidinho das árvores, imagina, sugou as árvores ali, a luz, o mundo volta a ser um breu de novo. Lógico, tem as estrelas, mas volta... Por isso que a Galadriel na série fala, eu ainda sinto a luz das árvores no meu rosto. Você lembra se tem sol na Não. série? Na série?
Eu acho que na série tem sol, você acredita? Tem sol, porque a gente tá na segunda. A gente teve uma era inteira. Porque acontece, Aí chega no sol, quando que sobe a Lua? A Lua é o primeiro astro a subir. Quando caiu as duas árvores... Mas pelo tempo comprimido, né? Porque na série tá tudo... Então, mas o que veio antes do tempo comprimido a gente não sabe. Esse é um problema da série também. É, como eles fizeram muitas coisas de forma anacrônica, mas eles não fizeram isso por amadorismo. Eles fizeram deliberadamente, uma escolha de roteiro. Quando as árvores caem, a Yavanna, que é essa arcanja, ela consegue salvar um fruto de cada uma. Um fruto da dourada e um da prateada. E aí eles pegam um desses anjos menores e falam, olha, toma aqui, você vai ser o Lua. O Lua que é masculino. É um homem. É um homem ou Lua. E a Sol. Os elfos e os hobbits falam, a Sol está no céu. Porque é uma mulher. É uma entidade aqui? É uma entidade. Que ele carregou a semente da árvore dourada. Sei. Ela que tá segurando essa semente lá, que é o sol. Mano, que doideira. Ela é uma mulher flamejante, Entendi. digamos assim. Ela já tinha esse... meio que esse espírito, poder, assim, já voltado aí pra chamas, né? E aí o Lua é um desses anjos que carrega a prateada. Que é apaixonado pela Sol. Por isso que tem eclipse, sabe? E aí ele chega fica, perto. e ele fica correndo atrás dela. Por isso que o Sol baixa, aí entra a Lua correndo atrás dele. O Trouxa Lua. também, né? E fica nesse ciclo. O Tolkien fez isso para explicar a discrepância dos ciclos lunares, porque o Sol ele é correto, ele sempre sobe e desce do mesmo jeito. Só que a Lua, ela hora está de um jeito, hora está de outro, ela não aparece, hora ela eclipsa. Então essa volatilidade do astro é uma característica dessa quase paixão platônica. Entendi. Porque ele tá tentando chegar, às vezes não consegue, às vezes ele chega atrasado, coisa e tal. Então, assim, tem todo um lirismo nisso. Claro. Eu costumo falar que o Tolkien é poesia em prosa. Tudo tem poesia, sem ser em poema. Entendi. É mais ou menos isso.